eles se comunicaram e fizeram um teste de DNA. Então o sonho acabou, quando o teste apontou que eles não eram irmãos. Foi decepcionante. Então, para piorar, houve mais uma reviravolta. Antes dos gêmeos nascerem, veio à tona que outro bebê também nasceu. Um bebê chamado Richard. Então Paul descobriu que tinha mais um irmão que também estava desaparecido. E esse irmão também foi incluído nas buscas e ele esperava muito que os dois estivessem vivos. Ele então visitou o cemitério dos pais biológicos, tentou dar um desfecho para essa parte da história e ele disse: olha, eu não me arrependo de nada. Eu sinto que isso era o que eu tinha que fazer e isso me fez sentir em paz. Sabe, os meus pais verdadeiros não eram pessoas legais. E eu sou grato a Dory e o Chester por terem me adotado, porque isso me permitiu ficar com eles e eles salvaram a minha vida. Isso tudo me ajudou a entender coisas sobre mim mesmo, porque nunca consegui me acalmar e ficar em um lugar só. Os primeiros anos da minha vida realmente moldaram quem eu sou, e eu sou capaz de me afastar de qualquer pessoa, de qualquer trabalho, de qualquer situação, sem nunca olhar para trás. E agora eu entendi o porquê. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu tive 3 infâncias, 3 identidades em uma idade tão jovem. Eu fui Jack, Scott e então Paul. Foi uma questão de adaptação, de sobrevivência e de chegar ao dia seguinte. As filhas do Kevin não quiseram que seus rostos viessem a público, mas elas disseram: olha, nossa avó está sendo acusada de ser sequestradora, mas ninguém sabe os fatos. Ela não era essa pessoa horrível. E sabemos que há mais explicações. Ninguém sabe como o bebê realmente parou nas mãos dela e não podemos ficar julgando. A mãe do Paul voltou àquele dia, reencontrado, e ela disse: se eu dissesse não, eu teria que viver com isso a vida toda. E se eu dissesse sim, eu teria que viver com o Paul a vida toda. E eu vivi em paz, porque independente do que havia acontecido, eu sabia no meu coração que eu fiz a decisão correta. Eu não senti que tinha que procurar por outra coisa, porque senti que a resposta estava bem ali. Eu tenho 2 Pauls. O Paul continua na busca pela Jill e pelo seu irmão, e ele lançou 2 livros contando a sua história. Bom, eu imagino que deve ser muito difícil descobrir que você foi roubado dos seus pais no hospital e depois então descobrir que, na verdade, o bebê que foi devolvido não era você e você cresceu com toda essa vida que não deveria ser sua. O lado bom de tudo isso é que, graças a Deus, ele acabou com os pais certos que o criaram numa educação maravilhosa. A questão é que, quando você olha para tudo isso, há uma série de ocorrências aqui que são muito incômodas. Primeiro, o papel do FBI nisso tudo é nojento. É muito impressionante porque antes de começar os casos criminais, eu tinha uma visão do FBI que era de outro mundo. Meu Deus, talvez se me convidassem para ser agente disfarçado, eu até aceitaria. Eu realmente tinha uma fascinação pelo FBI, eu achava que, uau, que confiança que eu tinha na agência. Então, eu comecei a ver umas coisas antes de fazer casos criminais. Eu acompanhei de perto uma situação no ano de 2020, que o FBI era necessário, e eu me perguntava: ué, cadê o FBI aqui? Cadê o FBI para investigar isso e tal? Eu lembro que foi a grande primeira decepção que eu tive aqui, porque muitos analistas na época, eles tinham esse mesmo questionamento. Eles disseram: por que o FBI não está se envolvendo nisso? Não faz sentido. O silêncio do FBI foi estrondoso e, assim, perturbador, porque o silêncio do FBI só poderia significar uma coisa: a agência, de fato, não devia estar comprometida com o povo americano como parecia. Foi um dos primeiros choques de realidade com uma figura tão heróica no qual eu fantasiei ao longo de toda a minha infância e, consequentemente, juventude também. Depois que eu comecei a trabalhar com os casos criminais, eu passei a observar que realmente era bom no FBI eram aqueles casos que não envolviam a agência toda, mas 1, 2, 3 agentes em particular investigando um caso, e então daí saía alguma coisa boa. Mas os casos que envolviam a agência como um todo, incluindo esse caso na documentação da assinatura do Paul, quando ele foi entregue para Dory e para o Chester, a assinatura no documento é daquele famoso J.R. Edgar. Todos os casos que eu esbarrei aqui que envolviam o poder da agência como um todo, muitos nomes grandes, todos os casos, sem exceção, que eu abordei aqui no canal, só mostraram o pior do FBI. Desde encobrimentos absurdos,
acobertamentos criminosos e, basicamente, uma agência que fazia de tudo e continua fazendo, ao que parece, o que é bom para sua imagem, para sua reputação, que se dane a verdade, porque basicamente eu me pergunto o que realmente é o FBI, porque se um caso tomar uma proporção, se o caso tomar, de repente, algo em que os grandes poderosos se envolvem, nós não vamos poder confiar de certo na agência, porque esse tipo de comportamento aqui não é algo isolado, é algo que vem acontecendo. Quando você vai olhar para a história, você descobre que figuras importantes nos Estados Unidos foram eliminadas pelo FBI, o FBI envolvido nisso, o FBI envolvido naquilo, o FBI envolvido em tudo de errado. E o comprometimento com a verdade, com o povo americano, realmente é só um mito. Quando você vê nessa história que simplesmente o FBI e as autoridades resolveram fazer um pacto de silêncio, você se pergunta como eles ousaram fazer isso? O que eles pensam que são para fazer tal atitude? O fato e outro problema aqui é que mais de 50 anos se passaram desse caso e o FBI não fez absolutamente nada quando eles reabriram o caso. Foi o Paul, através de seus esforços, que simplesmente esbarrou na maior parte das respostas. Aliás, as autoridades não descobriram nada. Foi o Paul e a equipe que chegaram no Kevin, que chegaram na Jill, em todos os outros. O FBI não fez nada, o FBI não faz nada. Isso aqui é tão grave, é um agravante, porque nós estamos falando de uma agência que basicamente faz o que quer e ninguém faz nada, não há processos, não há prisões. Isso deveria jogar um escrutínio sobre a agência para passar uma mensagem clara de que algo maior aconteceu e ainda está acontecendo. De que se a reputação do FBI é mais importante que o povo americano, ou então que a verdade de uma circunstância tão infeliz como essa, significa que o que as pessoas pensam que sabem não é a verdade. Porque o que nós não sabemos, com certeza, é pior do que imaginamos. E todas essas pessoas envolvidas nessa mentirada, que já perderam a sua vida, inclusive a maior parte delas, deitou na cama durante anos, sabendo que o segredo horrível estava escondido, que um garoto ainda estava desaparecido e outro havia assumido seu lugar. É um pouco triste chegar nesse ponto de reflexão, mas eu acho que é essencial. De, oficialmente, ter uma conclusão hoje palpável de que o FBI não é uma instituição confiável de forma alguma, e não apenas por conta desse caso, mas por causa de vários outros. Pessoalmente, se eu fosse o Paul, eu processaria a agência e exigiria milhões de dólares. Uma reparação que, no mínimo, devida toda a dor que eles causaram. É muito impressionante, e o que é mais impressionante para mim, olhando para vários casos, eu vejo que hospitais são processados quando são descobertos, polícias locais são processadas, delegacias de polícia, até presidentes já foram processados, já vimos isso nas mulheres do presidente. 1001 instituições dos Estados Unidos, 1001 instituições americanas são processadas, mas o FBI, eu nunca vi nada. Ninguém é processado, parece que eles fazem tudo e um pouco mais, e não sei se há uma blindagem do tipo, aqui ninguém nos processa porque nós somos os intocáveis. Outro fator irritante para mim também são as filhas do Kevin, que basicamente estavam passando a mão em tudo o que aconteceu e tipo dizendo, não, entendeu? A gente quer um desdobramento mirabolante para justificar tudo isso. Nossa avó não é a sequestradora. Sério, em que mundo elas vivem? Essa mulher é a sequestradora. Ela é assim, tá tudo tão claro. Tanto o fato dela aparecer com um bebê que ninguém sabe. Um bebê aparece 5 anos depois e você ainda acha, não, a gente não sabe as circunstâncias. Realmente, nós não sabemos as circunstâncias de quanto tempo ela planejou entrar num hospital e roubar o primeiro bebê que aparecesse. Isso a gente não sabe, porque foi ela que roubou. Simplesmente, se você aparecer hoje com um bebê que não é seu, você é um sequestrador, você é uma sequestradora, você está envolvido em um sequestro de bebê. Essa é a verdade. Parem de querer passar pano e querer trazer justificativas. Se essa mulher estivesse viva, eu acho que ela não seria processada, porque isso foi perguntado pro FBI, que foi dar entrevista na TV. Não fizeram nada para ajudar no caso, mas eles estavam lá dando entrevista como se tivessem ajudado, mas não ajudaram em nada. E ainda, aí perguntaram para eles, vocês processariam? A gente teria que ver, não sei o quê. Então, basicamente, dizendo em rede nacional, se você sequestrar um bebê e se passar 50 anos, você não é mais processado.
Se essa mulher estivesse viva, eu gostaria de vê-la na cadeia, eu gostaria de assistir às audiências do julgamento, e uma pessoa dessa tem que ser processada. Não interessa se passou 30, 50, 100 anos, ainda é crime. Vidas foram destruídas aqui, situações, dor e sofrimento que levou muitas pessoas a ser atingidas por ocorrências que elas nem sabiam que estavam chegando ou por que aquilo estavam acontecendo, mas tudo era decorrência do papel inescrupuloso de uma mulher que simplesmente decidiu roubar um bebê. E o pior é o seguinte, que já é pelo menos a segunda história que, nesse momento que eu gravo envolvendo sequestros de bebê. Tem aquele caso inacreditável da mulher que reconheceu a sua bebê sequestrada vários anos depois em uma festa de aniversário. E tanto nesse caso como naquele, nós vemos outra coisa em comum aqui. A família é super conveniente. Então, assim, é a coisa mais fácil do mundo. Eu fico me perguntando isso. Será que se eu aparecesse hoje com um bebê, eu sei que minha mãe e meus irmãos não iam aceitar, mas será que meus outros parentes também ninguém ia fazer nada? Todo mundo ia, de onde saiu esse bebê? Eu falar, é meu. E todo mundo, ai que bom, é assim, todo mundo acredita fácil assim? É isso? É assim, é chocante como as famílias são convenientes com um sequestro desse. Desde que não aconteça comigo, tudo bem, sequestra e cria o filho como se fosse seu, que a gente não tá nem aí. Isso assim é tão absurdo. E sem contar que, assim, com o nível daquele sofrimento, nós estamos falando de vizinhos, de pessoas que vão comentando, de pessoas como a mãe daquela babá, coitada, que simplesmente isso não é da sua conta, não vamos fazer nada, de ver que algo errado com os gêmeos. Eles desaparecem, ninguém vai na polícia, ninguém pergunta. Assim, é fácil. Você olha para algumas circunstâncias e você fica chocado em como é fácil fazer o mal. Você some com 2 bebês, e ninguém pergunta nada. Você aparece com um bebê em outro lugar e ninguém questiona nada. E tá tudo certo, tá tudo bem. É a vida, isso acontece todo dia. Por que não aconteceria aqui? E essas moças podem se enganar o quanto quiserem. Porque lá no fundo elas vão ter que reconhecer que, por mais que a avó, pra elas, pode ter sido uma boa avó, a mulher era um monstro. Porque quem sequestra um bebê, cria ele como se fosse seu e ainda diz, olha, o teu pai não quis saber de você, enquanto na verdade o pai ficou sofrendo porque o bebê foi sequestrado e depois outro foi colocado no lugar, nem sabia daquilo tudo, é um monstro, é um monstro. É uma pessoa que olha e mente descaradamente, é um egoísmo sem tamanho e não há nada no mundo que justifique tal atitude. Olha, eu vou dizer pra vocês, o único tipo de sequestro que eu concordaria é o caso da família Turpin. Se aqueles meninos, se todas aquelas crianças tivessem sido sequestradas quando eram bebês, aquele sequestro era o único que faria sentido. Porque daí quem tem o azar de ter pais tão monstruosos que vão te prender com correntes, realmente, se o serviço social não faz nada, então que alguém sequestre para dar uma vida melhor. Porque se não for o caso, não tem justificativa nenhuma. É egoísmo, é narcisismo, é simplesmente, sabe... Não sei, não quero engravidar de novo, não quero me envolver com ninguém, é mais fácil sequestrar o filho de outra pessoa. E olha que isso não é um crime de 2019, 18, desses anos egoístas em que vivemos. É um crime de 1950, 60. Se eu fosse promotor, esse tipo de pessoa estaria lascada, porque eu processaria e pediria uma pena severa. Eu não deixaria... Ai, mesmo se no caso Kevin, não, por favor, não processa minha mãe, eu não... Desculpa, você foi encontrado, mas ela tem que pagar. Eu processaria e eu penso que tem que ser processado, tem que ser condenado, tem que ficar atrás das grades. Isso é um crime e para mim passar 30 anos não ameniza o que aconteceu, não simplesmente alivia tudo. Ai, nos reencontramos, reconectamos. Quer saber? Fica por isso mesmo, porque isso simplesmente transmite uma mensagem de que sequestrar, ser um sequestrador, entrar no hospital, tirar o bebê dos braços de uma mãe, está tudo bem. Se passar alguns anos, se você criar aparentemente bem, tá tudo bem. Qual é o problema nisso? O que tá de errado aqui? Outro ponto ruim nessa história é o preço que o Paul, o Jack, pagou para encontrar a verdade. Perder, mesmo que temporariamente, um relacionamento com os pais e irmão, depois um casamento que desabou, você olha e se percebe no meio de uma busca incansável, porque aí realmente a situação dele é bastante agoniante. Se fosse você hoje que descobrisse estar na exata posição em que ele esteve e ainda está, o que você faria? É complicado. Nós conversamos aqui quando eu estava abordando essa história com a minha família e nós perguntamos a seguinte questão: se um de nós fôssemos sequestrados,
Gostaríamos de saber a verdade, gostaríamos de conhecer os pais biológicos. E você nunca sabe como você vai se sentir até que você esteja numa mesma posição. Quando se faz uma análise dessa com lentes olhando pela questão ética e também por todo um contorno psicológico das vítimas envolvidas, das pessoas que sofreram e das pessoas que perderam muito aqui, você se vê em um quadro onde, no final, não há vencedores. Só há pessoas que perderam e continuam perdendo. O Paul está fadado a persistir na busca da sua irmã gêmea, porque isso aqui é uma bomba gigantesca. Você descobrir que não apenas tem um irmão, mas tem um gêmeo. Depois há também as questões envolvendo a verdade terrível sobre seus pais. Pais que simplesmente te abandonaram e tanto faz o que lhe acontecer ou não, isso não é da nossa conta, não importa, não é problema nosso. O que tudo indica é que os maus tratos dos pais para com os bebês, simplesmente abandoná-los lá nos berços ali e deixar com que a babá descobrisse por conta própria, indica que de alguma forma eles estavam pensando, bom, vamos deixá-los aí sujos e sem comida, quem sabe eles perdem a vida de fome. Quando isso não aconteceu, às vezes era demais, algumas pessoas não conseguem sufocar a outra até a outra dar o último suspiro, elas não conseguem, né, tirar a vida de outra pessoa diretamente, então, bom, por isso que tem gente que contrata. Às vezes não é porque a pessoa simplesmente, não, é que eu quero me livrar e tal. É porque ela não tem coragem de fazer com as próprias mãos. Então ela coloca alguém para fazer no lugar dela. E o caso deles era simplesmente isso. Parece que em um dos depoimentos que o Paul descobriu, a mãe dele, biológica, havia comentado com alguém que estava cansada de, ano após ano, ter um filho atrás do outro. Então é assim que você resolve esses problemas de cansaço, abandonando um e talvez tirando a vida da outra, vai saber. O nível de responsabilidade aqui só não é maior do que o nível de maldade. E não apenas de duas pessoas, esse casal, mas cúmplices, os familiares que viam os bebês, ou melhor, que simplesmente notaram o sumiço e ninguém vai à polícia, ninguém denuncia. Depois nós temos as autoridades, que são mais criminosas do que eles, porque nós estamos falando de autoridades. E o mais triste é ver que o egoísmo está no sangue dessa gente. Porque o fato da sua família biológica se recusar a lhe dar qualquer informação ou falar com você, como o Fred e a Linda fizeram, é nojento e, ai, mas você não entende do lado deles, do ponto de vista deles, como eles estão se sentindo. Gente, me poupe. São crescidos. As pessoas precisam evoluir e lidar com as circunstâncias da vida. Se eu descobrisse hoje que, Deus me livre, um bebê da minha mãe foi sequestrado no hospital e ele aparecesse hoje e dissesse, olha, sou eu, não sei o quê, eu vou bater a porta na cara deles e não quero saber de você, não quero saber de nada, fique fora da minha vida. Não! Esse não é o tipo de reação de uma pessoa genuína. Ou melhor, de uma pessoa de caráter. Essa reação do Fred e da Linda só me faz pensar o pior deles. Que provavelmente eles em algum momento souberam de alguma coisa e falaram, quer saber, vamos fazer questão de esconder. Não queremos nada disso. Às vezes nós vamos descobrir quem certas pessoas são quando observarmos as reações que elas terão mediante as circunstâncias impossíveis. Aquelas circunstâncias que ninguém pediu, que ninguém esperava, que ninguém queria, que ninguém buscava, mas que simplesmente bateram na porta delas. E de alguma forma elas precisam lidar com isso. A vida é assim mesmo. São circunstâncias que vão chegar na sua porta e você vai ter que tratar aquilo da melhor maneira que poderia. Eu já tive que me envolver em várias situações que eu não queria, que eu nunca pedi, que eu falei, não, sabe, não me lembro do dia em que eu sonhei com isso. Mas ainda assim eu tive que ajudar, tive que envolver, tive que fazer, tive que cumprir com a minha parte daquilo que me era devido, era esperado. É mais fácil, eu sei que é sempre mais fácil não se envolver, ficar longe, distante, escondido, é oculto, não é aqui, vai embora. Mas o fato é que lidar com o que se revela verdade muitos anos depois vai te transformar em uma pessoa melhor ou vai extrair o pior de você. É muito fácil achar toda a busca do Paul linda e triste ao mesmo tempo, enquanto você simplesmente não consegue promover uma autoavaliação para se identificar qual seria o seu papel aqui. Qual seria a sua reação, qual seria a sua escolha, o que você faria se fosse uma pessoa que de um dia para o outro acordaria e descobriria que foi arrastada para essa trama, descobrindo segredos dos seus pais, dos seus avós, coisas ocultas que estão no passado, que você talvez
nunca tivesse ouvido falar ou estava desconfiando, mas que agora vieram à tona, vieram à luz. Gente que vai simplesmente acobertar os antepassados e diz, não. Tem alguma explicação. Eu ouvi que meu avô, sei lá, disparou numa pessoa, foi a sangue frio, mas tem alguma explicação. Tem alguma explicação pra isso. Meu avô foi uma boa pessoa comigo, foi um ótimo avô, tudo bem. Mas ele foi uma pessoa terrível com outra pessoa. Às vezes tem circunstâncias do passado que influenciam diretamente em quem você é, através das heranças. E heranças que nós recebemos e herdamos sem a opção de escolha. Mas a partir do fato que temos consciência delas, podemos optar por resolver essa herança e então abrir mão dela caso seja ruim, mas apenas depois de encarar a verdade. E não de jogar um pano por cima de tudo, falar vamos ocultar isso debaixo do tapete, fazer de conta que nada aconteceu. Porque a verdade é que aquilo está acontecendo. E o que aconteceu no passado é como se tivesse acabado de acontecer, aqui e agora. E aí no final, a reflexão mais incessante desse caso é que há um menino que foi roubado e um menino que foi jogado fora. O menino que foi colocado no lugar do outro e que no fim foi o herói, que desvendou tudo e um pouco mais. Às vezes, alguém precisa vir de fora da história original e biológica para remexer no passado de algumas pessoas que não querem mais encarar ou pretendem esconder os fatos. Às vezes, é alguém de fora que faz o que ninguém que está dentro quer ou pode fazer. Às vezes, é alguém de fora que age, enfrenta, luta, briga, guerreia e bate de frente, mesmo quando todos já se foram ou desistiram. Às vezes, é alguém de fora que por acidente é colocado dentro, mas através da coragem prova que aquela família é realmente o seu lugar. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!